Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, amém? Deus seja louvado pela vida de vocês. Hoje nós estamos aqui felizes porque nós somos aniversariantes. Oh, aleluias! Nós estamos em festa. O povo promessista está em festa. 92 anos não é fácil não. É muitos anos. Ainda temos muito a fazer nessa terra. Pode-se dizer que aquele chamado mal de 7 dias se tornou 92 anos. Oh, glórias! Quando falaram para nós que, eu imagino Gamaliel nos dias de João Augusto da Silveira. Gamaliel lá em Atos dos Apóstolos, quando perguntaram, fizeram um sinédrio, reuniram um sinédrio e falaram para ele: olha, está um movimento dos cristãos aí, está um rebuliço, eles estão causando. Gamaliel é o professor de Paulo, tá? Ele chegou assim no meio do sinédrio e falou assim: olha, faça o seguinte, se for algo do ser humano comum, não se preocupem, logo vai se dissipar. Mas, se for de Deus, o que poderemos fazer? Aleluia! Eita, eu já vejo o agir do Espírito Santo na vida de Gamaliel, falando com ele e mostrando para aqueles homens: aqui já veio o Senhor Jesus Cristo, aqui já veio o Messias, e Ele veio mostrando para nós o caminho. Agora Ele está à destra do Pai, nesse momento. Ele está à destra do Pai e está rogando por mim e por você. Hoje é o 9º mês, e sabe o que é interessante? Quando o pastor Tiago convidou, falou a respeito da campanha, o tema é Espírito Santo. Aí eu falei, qual que é o mês representante do Espírito Santo? É o mês 9, mês de setembro. Ah, legal. O que nós promessistas praticamos no mês de setembro? O que nós promessistas praticamos no mês de setembro? Missões. E o que é missão? O que é missões? Além de ir, eu não posso ir. Você pode contribuir. Não posso contribuir. Eu posso orar. São as três ações principais. Lógico, tem muitas outras, mas as 3 ações principais. Então, no mês de setembro, nós vamos estar aqui intercedendo, orando, pedindo para que o Espírito Santo, que começou todo esse rebuliço, começou aquele Espírito Santo que estava lá na criação. Para isso, olha só, quando Jesus está falando o sermão da montanha, Mateus ele faz um relato no capítulo 7 e o versículo 7 e 8. Mateus 7, versículos 7 e 8. Não sei se vai projetar, se projetar melhor. Por favor. Mateus 7, 7 e 8. O Senhor Jesus estava lá no sermão da montanha e ele falou assim: peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Aí eu pergunto, por que é que a gente não pede? Por que é que a gente fica, vou buscar, não sei o que buscar. Fica se questionando, se perguntando, o que eu preciso buscar? A porta, ela está na nossa frente, mas eu fico assim, sabe, com a mão no bolso, eu olho para a porta, eu olho para a minha vida, se eu bater na porta, vai que ela abre, eu vou ter que mudar tudo na minha vida? E aí? Nós temos esses questionamentos nas nossas vidas, mas olha só, o versículo 8, ele continua falando assim, pois todo o que pede, recebe. O que você tem pedido para Deus?
O que você tem pedido? O que busca, encontra. E a quem bate, a porta vai ser aberta. Então, meu irmão e minha irmã, nós precisamos buscar o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos estar pedindo a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Nós precisamos pedir o batismo do Espírito Santo em nossas vidas. Busca, peça, bata, não acha que já fiz demais, não. Você só vai fazer demais quando você morrer. Enquanto você não morrer, você está fazendo de menos. Tem que agir. Porque na sepultura não tem nada, é um mar de esquecimento, até a volta de Jesus. Mas enquanto você respira, enquanto você tem fôlego de vida, você precisa buscar. Aqui crianças, adolescentes, jovens, adultos, você que já passou dos seus 50, 60, 70, sei lá o quê. Continuem na caminhada, aleluias. Continuem na caminhada, glórias a Deus. O Espírito Santo, ele teve um papel importante na criação. Ele é o Espírito de Deus que estava onde? Pairava sobre a face das águas. Isso, olha, sabe o que é interessante? A Bíblia não fala assim, né? E Deus fez a água. Não, a água já estava lá, né? Quando criou. O Espírito de Deus, ele sobrevoava, o pairava é pairar mesmo, como fosse um voo e para por cima, ele estava sobre a face das águas. E aí nós vemos a palavra que é o verbo que João falou, no princípio era o verbo, no princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era o próprio Deus, e quem é que fala que é a palavra viva? O próprio Jesus Cristo, ele estava na criação também. Temos a triunidade, a trindade ali explícita. E o Espírito Santo ele vem agindo, ele vai agindo, age nos patriarcas. Age nos patriarcas, age também depois, na época de Noé. Depois ele vem, continua dando entendimento, trazendo sabedoria, na época dos nossos irmãos Moisés, Josué, juízes. Os nossos juízes da época, antes do reinado, todos eles foram muito sábios, conduzindo o povo, mesmo um deles vacilando de vez em quando, mas depois vinha o Espírito Santo novamente e falava, é por aqui o caminho que você tem que caminhar, vai, conduz o povo. Depois veio os reis, olha que interessante, o Espírito Santo de Deus estava na vida de Saul, até que ele desobedeceu a Deus e o Espírito de Deus saiu dele. Então o Espírito Santo estava na vida dos reis, até que se acha algo contrário. O Espírito Santo de Deus ele vem atuando, é o famoso Ruá. Lá no hebraico, o Ruá é o Espírito de Deus que age no Antigo Testamento. E esse Ruá ele vem agindo, vem mostrando para as pessoas, mostrando para os líderes que direcionavam o povo de Deus. Mas ele vinha, falava com um profeta e saía de cena. Ele vinha, falava com o rei e saía de cena. Tanto é que chegou a um determinado profeta, um tal chamado Joel, lá no capítulo 2, o versículo 28 até o 32, ele dá uma revelação. E ali ele inspira e ilumina a mente do profeta Joel e fala com ele assim, escreve aí Joel, escreve assim, ó. E acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Mas como assim? Joel deve ter pensado, não vai ser mais só comigo, com o profeta, com Malaquias, com Zacarias, com Isaías, não vai ser mais com os meus contemporâneos aqui? Não, Joel, vai ter um dia, Joel, que eu vou derramar sobre toda a humanidade. Os filhos, as filhas vão profetizar, os velhos sonharão,
sonharão, os seus jovens terão visões, até os servos, as servas, derramarei o meu espírito naqueles dias. Que dias são esses, meus irmãos? Que dias são esses? Há quase 2000 anos atrás, aconteceu a plenitude dos tempos. A plenitude dos tempos é quando um homem nascido de mulher, mas não teve uma relação entre homem e mulher para nascer esse filho. Como assim? O próprio Espírito de Deus colocou esse filho no ventre da mulher. E então na plenitude dos tempos, Gálatas 4:4 fala que esse homem nasceu para salvar a humanidade. E depois dele, no versículo 6, fala que o Espírito de Deus estaria com ele e com toda a humanidade, para todo sempre. Então quer dizer que a ação do Espírito Santo é desde a criação, é na história, é na época do Senhor Jesus Cristo. Mas ele não parou por aí. Porque enquanto o ministério de Jesus estava atuante, o Espírito Santo ainda estava, eu vou e volto, eu vou e volto, eu vou, faço uma ação, mas eu volto e fico esperando, aguardando o meu ministério. Eu imagino ali o Espírito Santo no céu, aguardando o momento dele descer e falar, agora sim é o meu ministério. Ainda não era a hora. Jesus estava na terra, mas quando chegou aquela Páscoa, naquele fatídico dia, a qual Jesus foi levantado no madeiro, por causa minha e por causa sua, por causa dos nossos pecados, nós merecíamos a morte, porque o salário do nosso pecado é a morte. Nós merecíamos estar naquele madeiro. Mas o Senhor Jesus Cristo, com a tua graça superabundante, Ele se fez pecador em nosso favor, aleluias. Mesmo sem pecado, Ele foi levado como uma ovelha ao matadouro. Lá Ele se doou por mim e por você. Lá Ele morreu, verteu o teu sangue. Ele desceu ao Hades, desceu à sepultura. Lá na sepultura ele ficou 3 dias e 3 noites. Mas, como o profeta Jonas disse, é necessário que o Filho do Homem fique no seio da terra 3 dias e 3 noites. Mas ao 3º dia ele vai ressuscitar. Aleluia! E ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E quando ele é ressuscitado, ele começa a aparecer primeiro para as Marias, depois para os apóstolos. E o Lucas fala que cerca de 500 pessoas viram Jesus com os seus próprios olhos. Como se fala, testemunhas oculares do Senhor Jesus Cristo. E ali ele ficou ainda, quando Lucas começa o seu segundo tratado, que é o livro de Atos. Ele fala para Teófilo, olha Teófilo, Jesus ainda ficou mais 40 dias na terra após a sua ressurreição. E nesses 40 dias, ele proferiu algumas palavras, a qual nós lemos no primeiro texto que foi lido nessa noite, de Atos 1, versículo 8. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Mas que poder é esse? Aleluia! É o poder do Ruá que estava no Antigo Testamento, mas agora no Novo Testamento uma nova língua, não mais o hebraico, agora sim o grego, é o tal do pneuma. E o pneuma começa a agir lá no céu. Eu vou descer logo logo. E aí quando chega o período dos 10 dias que Jesus subiu aos céus, então o pneuma, que é o poder do Espírito Santo, ele desce como em forma de línguas repartidas sobre aqueles 120 pessoas que estavam naquele cenáculo. Meus irmãos, é algo tremendo e maravilhoso.
Porque agora, o Espírito Santo, quando ele desce sobre a terra, ele não vai só passar e vai embora, não. Ele vai fazer residência. E a residência do Espírito Santo é eu e você. Aleluia! Aleluia! Glórias a Deus, aleluia! Desde o pequeno até o mais velho, até o já o ancião de dias, todos nós somos receptáculos do Espírito Santo de Deus, a qual o profeta disse que seríamos como vasos, passados na mão do oleiro. Mas se o seu vaso estiver trincado, o Espírito Santo tem um símbolo que se chama fogo. E quando o ouro passa pelo fogo, tira todas as impurezas. Qual é a sua impureza que você pode falar hoje? Eu não sou, eu não tenho valor nenhum. Eu não sou merecedor de receber este Espírito Santo. Cala a sua boca e joga essas palavras embora. Você é merecedor sim, aleluia. Você é merecedor, porque hoje você é chamado filho e filha de Deus. Hoje você tem uma herança. Você não tinha nada. Você ia nascer e ia morrer. E depois uma segunda ressurreição e morrer de novo. Hoje você vai viver uma vez, vai morrer, mas vai ressuscitar para a glória eterna. Aleluia! Aleluias, e o Espírito Santo, ele está aqui, ele está agindo nas nossas vidas, ele está agindo, tanto é que os apóstolos, os irmãos sabem que todos eles eram judeus, aqueles judeus de carteirinha, e eles não gostavam muito de pregar para outras nações, mas Jesus tinha falado para eles: ficai em Jerusalém, até que sejam revestidos de poder, e depois vocês vão anunciar essas boas novas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aqui o Brasil, até nós, até os confins da terra, até chegar em nós em 2024, aleluias, Alves Dias, todos nós somos os confins da terra hoje, aleluias, chegou a nós. Só que eles não queriam fazer isso. E aí, quando a gente vai lá para uma das passagens de Pedro, em Atos capítulo 10, do versículo 44 ao 48, Pedro, ele estava ali, ele foi chamado até a casa de um homem chamado Cornélio, outro judeu fervoroso como Pedro. Lá ele começa a falar das maravilhas, aí ele tem um sonho sobre alguns animais que eram impuros num véu, e ali ele começa a interpretar: mas eu nunca comi essas coisas, o que seria isso? E aí o Espírito Santo começa, porque agora a ação do Espírito Santo continua, né? Agora não estava mais. Paulo já tinha pregado, já tinha 3.000 convertidos. Pedro tinha pregado de novo, mais 5.000 convertidos. A igreja já tinha mais de 8.000 membros. Eita Jeová! E aí continuando, as pessoas iam continuando se achegando, e o poder do Evangelho continua sendo impactante, e aí ele começa a pensar assim: não é isso. Quer dizer então que essas carnes imundas aqui, significa que não é só para o judeu, não significa nada de abstinência, nada disso não, quer dizer que nós temos que pregar a todos, e em todos os lugares, é para os gentios também. E aí ele fala lá no capítulo 10 de Atos, a partir do versículo 44, quando Pedro está pregando e falando das maravilhas do Senhor Jesus para Cornélio, olha o que o Espírito Santo faz. Enquanto Pedro falava essas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam aquela mensagem. Os fiéis que eram da circuncisão, ou seja, os judeus que tinham vindo com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Então, meus irmãos, o que é o agir do Espírito Santo? Eu posso controlar? Eu não consigo controlar. Eu posso ter domínio,
que é um dos seus frutos, domínio próprio. Mas controlar a ação do Espírito Santo é a mesma coisa que falar que eu não sou pentecostal. Nós fomos nascidos deste fogo pentecostal, aleluia. Então você tem que ser um crente barulhento, sim. Um crente que respeita, lógico, mas tem que ser um crente barulhento do fogo do Espírito Santo, a qual dá glórias, aleluias, a qual você pula, a qual você anima as pessoas, levando palavras de esperança a elas, aleluias. Oh, glórias a Deus, aleluias. E para finalizar, eu consegui, pastor, consegui. Falei para ele que 20 minutos era só a introdução, mas eu pulei tudo e fui embora. Glória a Deus. Olha só, irmãos. Tem uma palavra do grego que é Shekinah. E esse Shekinah é o poder do Espírito Santo de Deus. Tem um louvor antigo, acho que até o Robson deve lembrar desse louvor, que fala assim, o Robson é antigo, né? Então eu vou lembrar. Fala assim, ó Pai, contemplo tua glória e te adoro na beleza da tua santidade. Tu me deste um novo cântico, tu me deste o teu perdão, derramaste sobre a minha vida uma nova unção. A ti darei o meu louvor, ministrarei a ti, Senhor. Eu sinto em mim o teu Shekinah e me prostrarei para te adorar. Santo, oh, santo, santo é o Senhor. Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Santo é o Senhor. Santo, oh, santo, santo é o Senhor. Ele é santo, Ele é santo, Ele é puro, Ele é perfeito. Jesus Cristo também, o Espírito Santo, Ele é perfeito, Ele é santo, santo, santo. Aleluias, aleluias, aleluias. Glórias a Deus. Assim como eu comecei, eu quero terminar agora com as palavras do profeta Jeremias. Jeremias, Deus traz a ele uma palavra para o povo que estava exilado. Lembra que o povo foi exilado? O próprio Jeremias falou, profetizou: se vocês não se consertarem, Deus vai agir com justiça na vida de vocês. E o povo não acreditou e não se consertou. Veio Nabucodonosor e levou o povo cativo. Mas no meio do cativeiro, Jeremias continuou profetizando aos povos, continuou profetizando aquela nação que estava cativa lá na Babilônia. E no capítulo 29, Jeremias profetizava, ele falava coisas de esperança para o povo que estava cativo. Olha, vocês desobedeceram, mas não se preocupem, que os 70 anos que vocês ficarão aí cativos vai passar, aleluias. Eu falo para você também nesta noite, o teu cativeiro vai passar, aleluias. Você está passando por provas, você está passando por dificuldades, mas assim como Jeremias profetizou, eu profetizo na sua vida, vai passar, aleluia. Vocês precisam fazer algo. Jeremias 29:13 fala assim, vocês me buscarão, vocês me acharão, quando me buscardes de todo o vosso coração. Alabará.
Você precisa fazer isso. Você vai achar. Você vai buscar, mas você só vai achar, meu irmão, quando você buscar com o coração sincero. De todo o seu coração, é de coração sincero, de coração íntegro, de coração puro. Uma busca sincera, não uma busca porque você está indo com a Maria, vai com as outras, desculpa as Marias, mas é porque você está indo com as ondas do mar, sendo levados para lá e para cá. Não fique mais nas ondas, navegue no oceano do Espírito, aleluia.